Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai saber tudo o que de mais importante aconteceu na área de negócios na última semana. Eu sou o Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. A Apple é mais uma empresa americana que destaca o Brasil no balanço do segundo trimestre. O CEO Tim Cook revela quanto o país foi importante nos últimos resultados da dona do iPhone. Porque o Instagram está cada vez mais parecido com o TikTok? Entenda as mudanças da rede social e a reação dos mais conhecidos influenciadores contra o aplicativo de Mark Zuckerberg. O maior comércio eletrônico da América Latina, o Mercado Livre, bate um recorde histórico no Brasil. Saiba quanto a empresa vendeu em apenas 3 meses no país. O retorno aos bares aumenta a venda de cervejas no país. As maiores cervejeiras do país, a Ambev e Heineken, apresentaram crescimento no volume de bebidas. E o filme Top Gun Maverick, estrelado por Tom Cruise, faz a Paramount aumentar a receita no segundo trimestre. Fica ligado, o Business está no ar. E a gente abre o programa para falar da Apple. A Apple é mais uma empresa dos Estados Unidos que destaca o Brasil nos balanços trimestrais. Tim Cook, o CEO da Apple, esse cara aqui que comanda a empresa mais valiosa do planeta, ele disse o seguinte, ele disse que a Apple teve um crescimento muito forte e de 2 dígitos no Brasil. Também teve esse mesmo patamar na Indonésia, no Vietnã e quase o dobro da receita na Índia. Olha a Índia aí. O comentário foi feito após a empresa apresentar os resultados do trimestre terminado em junho nos Estados Unidos. Tem o trimestre fiscal, né? Nós estamos na temporada dos balanços do segundo trimestre de empresas norte-americanas e algumas têm mostrado que o Brasil tem sido um dos destaques nos relatórios apresentados por algumas multinacionais. Na semana passada a gente falou aqui no Business. Teve a GM, teve a Unilever, a Coca-Cola e o McDonald's. Agora, voltando a falar da Apple, por falar sobre os resultados dessa gigante, a empresa surpreendeu o mercado financeiro, pois registrou uma receita. A receita é todo o dinheiro que entra na empresa com as vendas de um produto. A receita foi de 82 bilhões e 900 milhões de dólares, muito por conta da venda do iPhone 13 e também os serviços de streaming da empresa. Esses foram os maiores pilares da Apple no segundo trimestre de 2022. E sabe quanto a Apple faturou em iPhones, esses iPhones aí, em apenas 3 meses até junho? Foram 40 bilhões e 100 milhões de dólares, é uma alta aí de 3% com os mesmos 3 meses de 2021. Mas nem tudo é um céu de brigadeiro aí para a empresa. Outros serviços encolheram, como os computadores MacBooks, os tablets iPads e acessórios como o Apple Watch e o AirPods. O Tim Cook, em uma entrevista a um canal de TV norte-americano, disse que a inflação americana é um obstáculo nos próximos meses. E você já reparou que o Instagram e o Facebook, de uns tempos para cá, estão diferentes? Não é apenas aparência. As duas redes sociais estão realmente mudando. O Instagram, que surgiu como um mural de fotos, está cada vez mais se tornando uma plataforma para vídeos curtos e ficando mais parecido com o TikTok. O Instagram, aos poucos, tem deixado de ser um canal onde vemos imagens apenas de quem seguimos para ser um espaço com muitas recomendações. Ou seja, da mesma forma que o TikTok faz, ele tem passado a apresentar aos usuários material feito por gente de todo lugar do mundo, pessoas que você nunca ouviu falar, mas o algoritmo acredita que aquele conteúdo pode ser interessante para você. No passado, isso aconteceu. O inimigo tinha um nome, era o nome de Snapchat, uma rede social de vídeos muito curtos que sumiam em 24 horas. Nesse caso, o problema teve uma curta duração. A equipe de Mark Zuckerberg copiou o modelo, criou a mesma ferramenta, chamou de Stories, que tem até hoje, e funcionou. Dessa vez, a história muda. As tentativas do Instagram de imitar o TikTok têm irritado muitos usuários do Instagram.
Alguns dos maiores e mais influentes usuários começaram a reclamar. Por exemplo, as irmãs Kardashian, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de seguidores somados, endossaram um movimento chamado Faça o Instagram ser o Instagram novamente. Centenas de milhares de pessoas aderiram e isso virou um manifesto online que fez com que o CEO do Instagram, o Adam Mosseri, se posicionasse oficialmente. O Instagram voltou atrás, dias atrás, em algumas das mudanças, mas muita gente sabe que a mudança do Instagram e também do Facebook como um todo é inevitável. E sabe por quê? Tudo por uma questão de mercado. O TikTok foi o aplicativo mais baixado do mundo em 2020 e 2021. Nos Estados Unidos, desde 2020, as pessoas passaram mais tempo no TikTok do que no Facebook ou Instagram. O YouTube ainda os bate, mas há uma projeção do TikTok ultrapassar o YouTube, que é do Google, já em 2022. O TikTok tem atingido principalmente uma massa de jovens e adolescentes no mundo que chega à internet e gosta de uma imersão, gosta de tela cheia, gosta de ser surpreendida com conteúdos num ritmo quase acelerado. E a busca pelas redes sociais, pela atenção planetária, gira em torno, claro, do dinheiro. Porque quanto mais audiência você tem, mais a rede social é procurada por anunciantes. Agora fica aquela pergunta, né? Será que o Instagram tem perdido o bonde e o TikTok é a rede da vez? Por enquanto, nós sabemos que o Instagram tem irritado uma ala de sua base de usuários e porque de um dia para a noite eles não têm mais o que eles buscam. E o maior comércio eletrônico da América Latina, o Mercado Livre, apresentou bons resultados no segundo trimestre, principalmente aqui no Brasil. Foram vendidos 143 milhões de itens no país de abril a junho, uma alta de 79,8%, quase de 80% em relação ao ano anterior. Esse número tão forte, robusto, é o nível mais alto da série histórica para o segundo trimestre. A empresa nascida na Argentina, tem muita gente que não sabe, né, que o Mercado Livre nasceu na Argentina, hoje está em 19 países, ganha dinheiro mesmo no Brasil. E sabe por quê? Porque 53% das vendas da plataforma vem daqui. Mas em outros países, a empresa, que até poucos meses atrás já foi a empresa mais valiosa da América Latina, tem ido bem também. O resultado apresentado superou as expectativas quando se olha para a receita recorde. Receita é aquele dinheiro que vem quando se vende os produtos de uma empresa, né? A receita bateu 2 bilhões e 600 milhões de dólares, uma alta de 56% no ano. Só de lucro líquido no mundo foi 123 milhões de dólares em 3 meses, uma alta novamente de 80%. Bons números vindos do Mercado Livre. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quais são as maiores empresas do mundo? É uma baita pergunta, né? A revista de negócios norte-americana Fortune acaba de divulgar a tradicional lista das maiores empresas do planeta de acordo com o faturamento. Vamos acompanhar aqui no telão. Vamos ver as 8 aí maiores empresas do mundo. Em primeiro lugar está a rede de supermercados Walmart, sediada nos Estados Unidos, conquistou o primeiro lugar pelo 8º ano consecutivo, com um faturamento aí de mais de 572 milhões de dólares. Em segundo lugar, tem a Amazon de Jeff Bezos e logo em seguida nós temos uma empresa chinesa, que essa aí é a gigante aí estatal State Grid da China. Em quarto lugar, temos mais uma empresa da China, que é uma empresa também estatal do petróleo. Em quinto lugar, mais uma empresa da China. Em sexto lugar, tem a Saudi Aramco, aí uma empresa importantíssima da Arábia Saudita, foi uma das empresas aí mais valiosas nos últimos tempos no mundo. Em sétimo lugar, a Apple, que a gente abriu o programa falando da Apple e dos resultados aí extraordinários da Apple nesse último trimestre. E em oitavo lugar, para chamar a atenção, uma montadora, né? As montadoras passando por grandes desafios nos últimos tempos, a Volkswagen, diretamente da Alemanha. Um ponto curioso dessa lista, né?
a Fortune listou aí as 500 maiores, é que mesmo em meio a tensões geopolíticas e lockdowns pelo avanço da Covid-19, as maiores empresas da China, e eu estou aqui, olha, terceiro lugar e quarto lugar está sendo ocupado pela China, as maiores empresas da China, incluindo Taiwan, superaram pela primeira vez a receita das gigantes americanas. Segundo o levantamento que reúne as maiores companhias do mundo, as corporações chinesas responderam por 31% do faturamento dessa lista referente ao ano fiscal de 2021. As empresas da lista, as 500, tiveram um faturamento que corresponde a mais de 1/3 do PIB do mundo. É muita coisa. Elas faturaram mais de 31 trilhões de dólares, é muito dinheiro, uma queda de 5% e lucros aí de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares, uma queda de 20%. Todas essas 500 empresas empregam 69 milhões e 700 mil pessoas no mundo. É um batalhão realmente de profissionais. E micro e pequenas empresas brasileiras apresentaram um bom desempenho no segundo trimestre. A preocupação agora é com falta ou com alto custo dos insumos usados como matéria-prima. Segundo o panorama da pequena indústria, há nas empresas de menor porte uma percepção de melhora da situação financeira. O resultado do segundo trimestre está acima do anotado no primeiro, com 45,5 pontos. E a retomada da vida do presencial fez bem ao Uber, após passar aí por uma diminuição nos serviços de mobilidade no mundo e até períodos dramáticos de parada quase total. A empresa teve o maior crescimento desde 2020, impulsionado pela receita do segundo trimestre, que dobrou, foi a 8 bilhões de dólares. Esse foi o motivo principal do ânimo de muitos investidores durante a semana. E outros números chamaram a atenção. O Uber cresceu 150% nos Estados Unidos, 100% na Europa, e a receita com o delivery cresceu 37%. Tem brasileiro que talvez não lembre, mas o Uber tem o seu próprio serviço de delivery que funcionou até março deste ano no país. A companhia deixou o serviço de entrega no Brasil porque o Brasil ele tem uma empresa, o iFood, que controla mais de 80% do mercado de entregas de restaurantes, e a sede nos Estados Unidos decidiu sair de cena por aqui. A área de delivery nos Estados Unidos, no mesmo período do ano passado, foi o principal negócio do Uber, o aplicativo fundado em 2009, que revolucionou, a mobilidade no mundo. Outro ponto importante, o número de motoristas e entregadores aumentou 31% para um recorde de quase 5 milhões no mundo, o que aliviou muitas preocupações dos efeitos do aumento dos preços da gasolina na adição de novos motoristas. Todas essas notícias positivas ao Uber, que animou os investidores durante a semana, foi impulsionado, claro, pela reabertura de escritórios e a retomada da vida normal das pessoas no mundo que solicitam mais viagens de carro por aplicativo. E os americanos falam em risco de recessão e crise, e isso já começa a refletir no comércio. Mas o setor de automóveis segue rendendo. Montadoras dos Estados Unidos mostram confiança nesse segundo semestre. Em Nova York, os carros de modelo SUV ocupam as ruas e traz atenção à diversidade de consumo numa das maiores cidades do mundo. Meu amigo Alex Ruffo, apresentador do Máquinas na Pan, traz agora informações direto de Nova York. Fala, Alex! Nem a pandemia, nem o aumento do preço dos combustíveis, impactados pela guerra da Ucrânia, tiraram os SUVs de grande porte das ruas dos maiores centros urbanos dos Estados Unidos. Então eu vou convidar você para checar junto comigo aqui nas ruas de Nova York se a crise realmente ficou para trás. Uma fotografia da mobilidade norte-americana mostra uma grande variedade de marcas e modelos em circulação pela ilha de Manhattan, sejam elétricos ou movidos a combustão, que sinalizam o fim
fim da crise automotiva e retomada da produção e vendas de veículos full size. Mesmo com a grande dificuldade de vagas nas ruas e o altíssimo preço dos estacionamentos, a maior cidade dos Estados Unidos é uma grande vitrine da indústria automotiva com uma impressionante variedade de marcas, modelos e diferentes modais de mobilidade urbana. O New Yorker não abre mão do conforto, segurança e espaço interno dos SUVs, mas também se rende ao mercado cada vez maior da eletrificação, que prioriza emissão zero, energia limpa e economia de combustível, seja na utilização da mobilidade pessoal ou transporte público, através de trens, metrôs e ônibus 100% elétricos. 9 milhões de habitantes. Essa é a população da ilha de Manhattan. Se a gente somar Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island, a população de Nova York atinge a casa dos 24 milhões, mas nem todos os New Yorkers utilizam o próprio veículo para locomoção. Um dos maiores termômetros das montadoras é a leitura correta das grandes cidades e da mobilidade urbana. Uma cidade tão plural como Nova York, que tem no seu espectro demográfico as mais diferentes culturas, raças e estilos de consumidores, passa a ser um fértil campo de pesquisa, transformando a Big Apple num excelente laboratório mercadológico. Ocupando o segundo lugar em vendas globais com 50 milhões de unidades comercializadas anualmente, os SUVs abocanham 40% do mercado de utilitários esportivos aqui nos Estados Unidos. Os SUVs em alta e mercado premium sem recessão são frutos da facilidade de financiamento, recompra e leasing do 0 km, ferramentas que impulsionam as vendas, o crescimento da produção e redução no desemprego. Com a volta do poder de compra, os norte-americanos deixam de lado a economia de combustível e a eficiência energética para colocarem mais uma vez na garagem das suas casas os carrões. A tendência dos SUVs não é um ponto isolado na curva de vendas, mas uma tendência global e com números cada vez mais expressivos. No Brasil, 40% dos automóveis comercializados são utilitários esportivos e com uma previsão de crescimento, mas ainda bem distante da mobilidade urbana norte-americana. Esse Alex Ruffo, diretamente de Nova York, trazendo grandes notícias aí do setor automobilístico nos Estados Unidos. Agora deixa eu mudar de assunto, vir para o Brasil. Aí os fortes números apresentados por Ambev e Heineken, que são dois dos principais grupos de cervejas no Brasil, mostram que o movimento e principalmente o consumo em bares e restaurantes tem se mostrado forte depois dos 2 piores anos da história para o setor aí de restaurantes e bares, né? A Ambev, que é dona da Brahma, Skol, Antártica, tem mais de 50 rótulos, apresentou aos investidores um avanço de 8,5% no volume de cerveja vendido no Brasil no segundo trimestre. Na última semana, a Heineken, dona da cerveja de mesmo nome, e também da Amistel e da Devassa, mostrou que o volume de cerveja vendido no país aumentou até 23% no primeiro semestre. O Brasil é um dos principais mercados do grupo Heineken, com sede na Holanda, e o maior para a marca Heineken. O que cada uma dessas marcas apresentou é uma amostra de que o consumo aconteceu mesmo, não dentro de casa, mas na rua. Ou melhor, foram nos bares e restaurantes que os brasileiros, mais consumiram cerveja nos últimos 3 meses. A Ambev colocou em destaque a venda do Chopp Brahma e da cerveja original, que são 2 marcas totalmente ligadas ao consumo fora de casa, especialmente quando a gente fala do chopp, né? A Heineken apontou ontem que a sua marca principal, a cerveja Heineken, segue na liderança de faturamento da empresa, porém houve um crescimento na plataforma da cervejeira nas vendas para clientes comerciais, que basicamente é venda direta para bares e restaurantes. A receita da Heineken cresceu 30% no primeiro semestre e teve uma demanda maior, especialmente dos rótulos premium. Qual é a conclusão de tudo isso, né? Mesmo num cenário aí de inflação alta no país, sobretudo nos primeiros meses do ano, o comportamento do brasileiro, cansado, do tempo que ficou em casa, sem ver amigos, a gente está falando de 2020, 2021, levantou a venda de cervejas no Brasil, especialmente
em bares e restaurantes. Bem, nós estamos falando muito na edição de hoje sobre a retomada dos bares e restaurantes, né? Nós vamos receber em nossos estúdios uma das principais lideranças do setor de restaurantes no país, que é o Paulo Antunes, diretor-geral da rede de churrascarias Fogo de Chão, uma rede de churrascarias que foi criada em 1979 em Porto Alegre e se expandiu aí tanto pelo Brasil quanto para os Estados Unidos e outros países, né? Tem mais de 50 unidades no exterior. Obrigado pela presença aqui no Business. Eu gostaria de perguntar já de imediato como é que está a retomada do setor de restaurantes. Como é que a gente pode definir o momento atual, Paulo? Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui na Jovem Pan. O momento atual é de muita alegria para o setor de restaurantes, porque depois de 2 anos desafiadores, hoje a gente volta a crescer, volta a atingir o patamar que nós estávamos em 2019 e nos preparamos para seguir expandindo e investindo aqui no Brasil. Porque foram 2 anos, como você bem destacou aí, foram os 2 piores anos do setor, eu imagino, né? Para vários setores, mas principalmente para de restaurantes, foi terrível aí para vocês, né? Especialmente para restaurantes, hotéis, empresas aéreas, foi terrível. Nós tivemos que fechar os negócios, começar a operar. Nós hoje operamos na plataforma do iFood para entregar. Ainda assim, representou uma fatia muito pequena do que o que a gente fazia para o público. E a experiência do churrasco, ela acontece de uma maneira especial quando ao vivo, quando o cliente está nas nossas unidades. Paulo, a gente está falando dos desafios aí com a pandemia, né? Eu acho que outro desafio agora que o setor tem, não só o setor de restaurantes, vários setores, é com a inflação, né? Inflação no Brasil e tem a inflação nos Estados Unidos, que também aí tá alta. Como essa inflação impacta o setor? Bruno, essa inflação impacta grandemente o setor. Agora que nós atingimos o volume de faturamento e, na realidade, o volume de clientes que nós tínhamos em 2019, o desafio passa a ser o preço das carnes, o preço dos aluguéis e, obviamente, como estratégia da Fogo de Chão é assumir parte desses custos em excesso, seguir entregando a qualidade, incrementando a qualidade para mirar nos próximos anos e a gente conseguir crescer. Agora, eu falei no início da entrevista, né? A Fogo de Chão foi criada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1979. Só que a maior parte das unidades está no exterior. Por quê? Bruno, o nascimento da empresa e a cultura segue hoje sendo importante. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, é uma empresa gaúcha que levou para todos os lugares essa arte da culinária do churrasco. A empresa cresceu muito aqui no Brasil e 25 anos atrás iniciou a expansão nos Estados Unidos. E como um mercado muito forte, aceitou e adorou a experiência do churrasco e o crescimento lá foi exponencial. Agora, eu quero chamar a atenção aqui que a rede de churrascarias está em busca de jovens talentos brasileiros, o que é uma notícia boa, né? Que é para um programa de trainee no exterior. Vocês fazem isso com regularidade? Também eu quero saber os pré-requisitos aí para exportar talentos brasileiros aí para a unidade de vocês no exterior. Um dos segredos do sucesso da Fogo de Chão é essa arte da hospitalidade gaúcha. E nós fazemos com muito orgulho uma parceria com várias escolas no sul do país, recrutando jovens talentos. Esses jovens precisam estar nessas faculdades ligadas à hospitalidade e à gastronomia, precisam falar inglês e precisam preencher requisitos internos nossos, que é o segredo do sucesso da seleção das pessoas da Fogo de Chão. Essas passam por um período de treinamento aqui no Brasil e depois nós aplicamos para levá-las aos Estados Unidos para trabalhar nas nossas unidades. E o que você mesmo, te chamo de você mesmo porque você é muito jovem, você busca em um jovem profissional aí? Porque você comanda um time aí de 500 funcionários no Brasil, né? Mais de 500 funcionários. Mais de 500 funcionários. O que você busca num jovem talento brasileiro? Nós buscamos principalmente essa alma de hospitalidade,
Claro, tem outros requisitos como integridade, espírito de equipe, a atitude de tomar iniciativa, mas principalmente esse jeito de servir da Fogo de Chão que diferenciou a experiência do churrasco há mais de 40 anos aqui no Brasil. Bom, a gente está falando muito aqui sobre expansão, né? A rede aí de churrascarias tem uma presença muito forte no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Agora, e no Brasil, vocês têm planos de expansão? Temos planos de expansão. Importante citar que o que no passado era só o que a gente chama de experiência completa, hoje as pessoas podem ir a Fogo de Chão para comer o buffet de salada que a gente chama de market table, para comer um market table e um corte de carne. Então isso está, digamos, para um almoço mais rápido, ele pode ter experiências muito um almoço mais longo, uma celebração. Isso permite que a gente atenda muito mais pessoas. E o nosso objetivo, sim, é crescer aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro e seguir expandindo em outras capitais. Mas vocês não têm ainda as capitais, os lugares que vocês vão abrir aqui? Depois de uma expansão em São Paulo e no Rio, hoje nós temos 5 lojas em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e uma em Brasília. Então vamos priorizar essa expansão em São Paulo e Rio de Janeiro e depois buscar outras capitais importantes aqui no Brasil. Bem, nós acabamos de conversar com o diretor-geral aí da rede de churrascarias Fogo de Chão. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Business. Muito obrigado, eu que agradeço, Bruno. E seguimos acompanhando os balanços que empresas dos Estados Unidos estão apresentando, né, falando do trimestre aí aos investidores. Dessa vez, vamos ao mundo do entretenimento e do cinema. A Paramount teve alta nas receitas no segundo trimestre e por 2 motivos centrais. O primeiro é o aumento de assinantes no streaming. E o segundo motivo é pelo sucesso de bilheteria de Top Gun, estrelado por Tom Cruise. Só as receitas da unidade de cinema mais que dobraram na comparação anual. A receita, né, como eu falei, é todo o dinheiro que entra na empresa com as vendas de um produto. No caso dos cinemas, a empresa viu a conta registrar 1 bilhão e 360 milhões de dólares com Top Gun Maverick, o filme aí que se tornou o mais bem sucedido na história do estúdio. Destaque também para os lançamentos de Sonic 2, o filme, e Cidade Perdida durante o segundo trimestre. Na unidade de streaming, o desempenho foi igualmente positivo. O número de assinantes no Paramount Plus chegou a 43 milhões, uma adição aí de 4 milhões e 900 mil usuários no segundo trimestre, impulsionado pela estreia do serviço no Reino Unido, na Irlanda e Coreia do Sul. Unindo todas essas unidades que eu acabo de falar, a Paramount teve aí uma receita entre abril e junho de 7 bilhões e 770 milhões de dólares, uma alta de 18% sobre o mesmo período de 2021. Esse resultado mostra que uma sala de cinema cheia e um pacote de bons filmes, de boas séries no streaming tende a ser um bom negócio. E as joias de Elvis Presley vão a leilão. 200 itens, incluindo anéis de ouro com joias, abotoaduras, relógios e correntes, foram reunidos. Também está incluída uma guitarra tocada por Elvis Presley durante seu famoso especial de TV de 1968. A maioria das peças foram fornecidas pela ex-mulher de Presley, a Priscilla Presley. Priscilla decidiu apoiar o leilão porque disse estar cansada de ver tantos artefatos falsos de Elvis à venda. E com isso eu encerro a edição de hoje do Business. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta no próximo final de semana. Até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.